Fala pessoas épicas, eu sou Cícera Ferreira e vocês estão no Café do Milhão, sejam muito bem-vindos, mas eu já quero fazer um convite especial para vocês, olha que bacana, última temporada do podcast Café do Milhão e a gente vai estar falando com dois advogados maravilhosos, épicos, e eu quero que vocês já compartilhem aí, não só com uma pessoa, com 10 mil pessoas, 1000 pessoas, porque esse podcast vai ser o máximo e vai ajudar muita gente, muito empreendedor e muito empresário que nunca quebrou a cabeça nos negócios por causa de conhecimento jurídico. E vocês vão tirar as dúvidas hoje com os maravilhosos. Eu vou apresentar vocês agora. Tchau! Eles já estão rindo, não sabem nem o que eu vou perguntar, já estão rindo, gente. Vamos lá, eu vou apresentar, porque olha o currículo desses homens, são demais, vocês têm noção. Eu já vou falando um pouquinho o currículo do professor Salomão Mandu. Gente, eu conheço o professor Salomão Mandu, eu chamei ele assim, mas ele é advogado, ele é mestre, mas eu conheço muito do direito tributário. Depois sigam aí o Instagram dele, Salomão Mandu, porque ele fala muito sobre tributário, ajuda muitos empresários. E Cláudio também está aqui conosco para falar um pouquinho. Vamos lá, eu quero, olha, preste atenção no currículo desse homem. Pós-graduação, Salomão Mandu, viu? Pós-graduado em Ciências Criminais. Deixa eu ver o que mais. Pós em Direito Empresarial. Pós em Gestão Tributária, não é isso? Deixa eu ver o que mais tem aqui de bom dele. Parcerista jurídico do município de Cabedelo também. Membro de comissão tributária também. Menino, o homem é sensacional. Vocês estão pensando que é brincadeira? Eu só chamo gente assim. Mas temos aqui o nosso parceiro e sócio e amigo também, como ele colocou, eu vi o que ele colocou desse jeito. Amigos e parceiros. Então vamos lá. Cláudio Brito. Doutorando em Direito Empresarial, é fraco, menino, eu de tanta dúvida com ele, enche o saco desse, a gente tem noção. Aí eu vou pedir que vocês sigam ele depois também, Cláudio Brito, mas o Brito ele é com 2 T, que a mãe dele enfeitou muito. Aí vocês depois seguem ele aí e vamos... ele tá rindo aqui. Vamos lá, deixa eu ver ter bom mais nele, gente. O professor Cláudio, chama ele de professor porque ele também dá aula, né? Ele vai falar um pouquinho também. Eu quero que você depois fale um pouquinho dessa parte de dar aula também, que é importante. Olha, tá vendo? Não é pouca coisa nada, advogado, professor. Só atrás a gente está assistindo podcast, minha gente. E eu vou querer agora que ele se apresente um pouquinho, fale um pouquinho da vida deles. Como foi que surgiu, professor Cláudio, essa história aí de ser advogado na sua vida? Conta pra gente. Cícera, muito obrigado pelo convite, primeiramente. É um orgulho estar aqui, um prazer imenso estar aqui. E eu já começo assim, essa parte do excepcional a gente vai ter que superar. Então, assim, é uma meta que a gente está aqui para tentar atender isso, né? A vida de advogado, particularmente para mim, começou de uma forma diferente. Eu terminei a faculdade pensando em concurso público. Então, eu nunca tive a imagem de ser advogado. A imagem de ser advogado foi construída com o tempo. Foi construída com muito estudo, vendo as dificuldades do concurso público, não dificuldades de passar na prova, mas as dificuldades de você estar preso, estar amarrado, você não conseguir seguir caminhos diferentes daquilo que está traçado. E a partir do momento que eu comecei a ver aquilo, eu comecei a me desinteressar por essa vida, que é uma vida muito boa para quem tem a vocação para ser concurseiro, para quem tem a vocação para ser servidor público. Mas eu percebi, ainda há tempo, que eu não tinha essa vocação. E eu pensei, poxa, mas ser advogado também tem seus desafios. Ninguém ensina a ser advogado. É uma construção também. E eu acho que essa construção ela é muito semelhante à construção de ser um empreendedor, de ser um empresário. Muito embora as pessoas digam, o advogado ele não é um empresário. Pelo contrário, o advogado é um empresário também. Concordo com você. Porque o advogado ele tem que aprender a gerir seu negócio, ele tem que aprender a fazer marketing, ele tem que aprender a gerir os clientes, a fazer uma boa rede de relacionamentos, de networking. E isso você só aprende praticando. E como surgiu isso? Surgiu a partir do momento que eu conheci o professor Salomão. Então foi uma má influência. Foi uma má influência, aliás, foi uma boa influência, na verdade. Porque quando eu vi a dedicação que ele tinha, a vontade que ele tinha de ser advogado, que ele já praticava, já exercia o ofício, e eu via o quão satisfeito ele estava naquilo, eu comecei a me admirar por aquilo. E eu disse, olha... Não, mas ele é um apaixonado pelo direito, eu já sei disso. Ele não conhece qualquer um, ele não conhece as leis também, professor, com direito. Mas foi bem por aí, Cícera. Essa paixão que o professor Salomão tinha também acabou
trazendo para mim esse fogo pela advocacia, esse amor pela advocacia. Mas aí eu ainda pensava, que nicho de advocacia que eu quero seguir? Que tipo de advogado eu quero seguir? E aí foram várias conversas, vários cafés que a gente tomou, até a sociedade começar a tomar forma, porque a sociedade também ela não surge olhando para ele, vamos montar uma sociedade. Tem que ter afinidade. Tem que ter afinidade, né? tem que ter objetivos em comuns, tem que ter metas também, né? A gente tem que estabelecer essas metas. Confiança, principalmente. Mas. Gente, deixa eu falar uma coisa. Gente, preste atenção. Olhe, a gente vai falar sobre sociedade, mas ele deu aqui um exemplo vivo do dia a dia, da vida dele. Então, vocês prestem atenção nessas pequenas spoilers, são dicas que estão aí para vocês de credibilidade, de afinidade, de acreditar no outro como parceiro antes de iniciar um negócio. Foi bom. Não, é claro, com certeza. Assim, eu entendo muitas vezes o empreendedor que precisa do capital e às vezes aparece alguém com investimento, mas existem formas de fazer isso, a gente vai tratar. Mas só para resumir também como surgiu isso da minha vida da advocacia, eu sempre me interessei muito por direito empresarial, tanto que eu tenho um mestrado em direito empresarial, estou concluindo um doutorado em direito empresarial. E eu sou fã dele, que eu amo tudo que é da empresa. Eu que sou seu fã, Cícera. Eu trato ele, gente, faz tempo, ele não sabe disso, ele nem me olha. Não pode não, Cícera, eu sou casado. Minha gente, tá vendo a mal... Olha, o tal do homem é maldoso, que eu tô falando de coisas empresariais, minha gente. Não leve em consideração não. Continuando. Fica me tentando. Sou inocente, eu juro. Minha esposa está assistindo isso aí, esse podcast. Eu quero ser. Deixar claro. Gente, eu quero ser estagiária dele. Eu disse que ele não me olha para ser estagiária dele. Perdeu. Não, mas a parceria que a gente tem é uma parceria muito frutífera. A gente se apoia, a gente tem um relacionamento empresarial muito bom, comercial muito bom. Mas voltando, só para concluir também, eu disse até ao professor Salomão que eu não sou de falar muito e estou aqui falando até demais. Eu estou até me assustando. Eu pensei que eu ia falar muito demais. Você tá O monólogo é ótimo. Mas, assim, eu olhei muito o direito empresarial e disse, eu quero trabalhar com direito empresarial, quero me especializar nisso e quero ajudar as pessoas também dentro desse mercado a alavancarem seus negócios. Porque o que eu vejo de crescimento social para o nosso país é através do empresário, é através do empreendedor. Agora, existem formas de fazer isso para que as pessoas não se prejudiquem. E foi isso que eu quis colaborar. Entrar nesse nicho no mercado para ajudar essas pessoas a desenvolverem seus negócios com alguma segurança. Para resumir. Isso foi um resumão. Gente, isso é um pouquinho do professor que está sempre conosco, sempre colaborando com o professor Cláudio Brito. Ele também é meu amigo, parceiro também de trabalho, por isso que a gente tem essa intimidade está brincando. E eu digo a vocês que, assim, eu hoje, quanto empreendedora, que ainda me sinto empreendedora, inúmeras vezes, ele é que me socorre, né? Eu até fiz um post no Instagram dizendo que quer ser socorrido, pega ele aqui. Eu brinquei com ele esses dias. Mas agora vamos para a pessoa que gosta do direito tributário. Ele enlouquece qualquer um, porque ele quer convencer que o direito tributário é melhor do que o direito trabalhista, é isso? Estou certa? Do que qualquer outro direito. Mas Ele pega treta nas redes sociais falando disso, sei de tudo. Professor Salomão, como entrou o direito aí na sua vida? Conte tudo pra gente. Cícera, assim como o Cláudio, quero agradecer o convite, né? Agradeço também todo mundo que está nos assistindo pela audiência. E o direito foi bem engraçado, porque Cláudio entrou na faculdade e não pensava em advogar, pensava no concurso público. Eu entrei pensando no concurso público depois que eu virei advogado. Essa é a verdade, nós somos completamente diferentes. E aí, aconteceu que fui para o mestrado, né, concluí o mestrado em Direito Tributário. Até hoje o pessoal me acha meio maluco por ter concluído um mestrado em Direito Tributário. E aí, quando eu voltei para o Brasil, cara, eu quero advogar. Muita gente não trabalhando com Direito Tributário, o mercado está amplo, eu quero advogar.
E comecei. Gente, que no começo a gente pegava uma açãozinha de consumidor, pegava uma açãozinha pequena ali, coisa fácil. Mas tributário mesmo é difícil. Até o ponto que eu comecei a nichar realmente, me vender como advogado tributarista. Aí culminou que eu comecei a conhecer Cláudio. E aí a gente conversava muito sobre direito, né? Direito tributário, direito empresarial, fez uma parceria aqui, uma parceria ali. Cláudio acabou virando um amigo de casa, literalmente. Essa amizade de casa virou sociedade. E aconteceu que a gente tem os mesmos pensamentos no que cerne a empreender, a ser empresário, né? A gente visa, quando a gente vai numa empresa, a gente visa a melhoria da empresa, a gente faz aquela geral no direito empresarial, depois a gente foca no direito tributário. E aí a gente percebeu que essa casadinha, que esses direitos, obrigatoriamente, eles têm que andar juntos. Para qualquer empresa crescer ou almejar qualquer tipo de crescimento a nível nacional, a nível estadual, regional ou nacional, ela tem que estar muito bem solidificada com esses dois ramos. Porque se tiver uma falha na concepção do direito empresarial ou tributário, vai levar tudo a perder. Então foi sobre essa ideologia que a gente começou a construir a nossa base de sociedade, de amizade, querendo levar essa informação até mais de um direito fácil, né? De um direito simples e mostrando a realidade para o empreendedor e para o empresário. Gente, maravilha, eu sempre de vocês, mas eu quero agora saber de uma coisa de vocês. Eles já estão rindo aqui, viu, gente? Calma, professor, é coisa simples. Gente, eu quero saber um pouquinho do case de sucesso, da história deles, porque eu soube que eles têm um escritório boutique. E como é algo diferente, que eu nunca ouvi falar, provavelmente vocês não, alô, advogado que está em casa aí, preste atenção, se liga agora na dica. Como funciona esse case de sucesso de vocês na empresa? Qual foi a ideia? Como surgiu isso? Então, isso do escritório boutique já é um modelo que surgiu fora. Não, é um modelo que surgiu na Europa, nos Estados Unidos. E é um modelo que ele tem muito a ver com o tipo de cliente que a gente quer atender e a forma de atendimento que a gente quer dar a esse cliente. Nosso escritório não é um escritório que tem muitas demandas, mas é um escritório muito focado na solução de problemas dos nossos clientes. Então, nós temos clientes de nichos muito específicos e damos a esse cliente um atendimento personalizado, um atendimento em que ele tenha facilidade de entrar em contato conosco, que ele consiga esse contato, que às vezes é muito difícil. Você pega empresários que contratam escritórios grandes, mas para chegar à solução do problema que ele precisa, às vezes passa por muitas pessoas e aquele advogado específico que ele contratou, ele não consegue o contato, porque essa pessoa está muito ocupada. O nosso modelo de negócio, que foi um modelo inspirado fora, porque tanto eu como o Salomão fizemos nossa parte acadêmica na Europa, e vendo esse case de sucesso lá, a gente pensou, por que não adotar isso aqui? E a gente começou a conceber o nosso escritório. Tanto que o nosso escritório, quando você vai lá, ele não tem um ar formal de escritório de advocacia. Ele tem um ar muito mais moderno. Um espaço empresarial. Exatamente. Eu sinto essa diferença. Ele tem muito mais um espaço de acolhimento, da pessoa se sentir confortável ali, tirar aquele peso do formalismo. Tanto que antes de começar o podcast a gente estava discutindo já isso, de a gente ter esse ar mais informal de atender os nossos clientes para dar segurança, não seria segurança, mas para dar mais confiança de a pessoa se expressar melhor, porque às vezes a pessoa tem muito medo, o empresário tem muito medo de dizer seus problemas, de se abrir. E a gente também é um pouco de psicólogo, porque a gente tem que entender quais são as necessidades dos nossos clientes através do que ele fala. Gente, se vocês quiserem ser atendidos por esses advogados maravilhosos, corra lá no escritório deles. Gente, eu vou contar uma fofoca do escritório deles. Cheguei no escritório deles, música ambiente, um perfuminho gostoso, aí tudo, as mesas tudo parecendo de empresa. Eu disse, oxe, então eu sou advocacia não, estou na empresa. Então, atendimento diferenciado. Então, vocês aí que estão em casa, se liguem aí nessas dicas, que é importante. Mas a ideia é justamente essa, né, Cláudio? A gente recebe... Porque até assim, a gente nunca teve aquela... Quando a gente trabalha muito na área business, a ideia não era de receber clientes diuturnamente.
Então, acabou que a gente fez um ambiente e as pessoas gostaram tanto daquele ambiente que a gente recebe clientes todos os dias. Estou passando aqui, vou tomar um café. Então, a gente... Gente, agora eu vou fazer uma pergunta. Olha agora o que eu vou perguntar a eles. Preste atenção. Eu sei que empresário é bicho danado. Empresário, quando não tem confusão, ele inventa às vezes. Aí corre para o advogado para resolver. Eu quero que eles digam agora qual foi uma lembrança que eles têm de alguma história engraçada de algum empresário que chegou enlouquecendo a vida de vocês e era uma coisa simples depois para resolver. Lembra de algum fato interessante assim, de algum cliente? Empresário? É porque assim, a gente tem um receio que lá no escritório a gente nunca teve algo simples, né, Cláudio? Realmente não. A gente chega achando que vai ser simples, quando vai ver é completamente... Nunca é simples. Normalmente o que acontece é a pessoa tem uma coisa muito simples. Isso que é simples. Quando a gente chega, isso aqui é muito simples, quando a gente vai ver... tem aqui alguns probleminhas que a gente tem que resolver antes. E normalmente coisas complexas que acabaram sendo simples, a gente não tem um histórico muito... inclusive é algo que a gente desconfia quando acontece isso, porque não é do nosso histórico receber coisas simples. De uma certa forma, a gente fica até lisonjeado, porque quando a gente recebe algo complexo, demonstra também a confiança que os clientes depositam no trabalho da gente, na nossa capacidade de resolver esses problemas. Mas... coisas simples coisas complexas que acabaram se demonstrando simples, acontece muito quando o empresário teve a oportunidade de contratar o nosso serviço e acabou postergando isso. E uma coisa que era simples naquela altura em que ele fez a consulta com a gente e resolveu não contratar o serviço ou resolveu postergar, acabou se tornando algo muito complexo. Então, esse talvez seja o grande desafio do empreendedor, porque ele trabalha às vezes com um pensamento de custo. Eu vou ter esse custo agora e acaba tendo um prejuízo mais para frente, porque é uma solução simples que ele poderia ter adotado. Anteriormente, ele deixou de adotar e aquela solução simples acabou se tornando muito mais complexa. E aí a gente tem alguns casos. Teve na época ele não era cliente, ele virou cliente nosso depois, né, Cláudio? E a gente, olha, isso aqui faz o computador, faça uma ação declaratória, só para a juíza declarar onde ele vai recolher o tributo e tal. Coisa simples, você vai se resolver 3, 4 meses. Ele não fez, aí aumentou o problema e a gente já está o quê? Há uns 3, 4 anos tentando resolver esse problema que ele não fez. Nossa, gente, é complicado, né? É difícil. Então, assim, coisa simples mesmo. Eu acho que só o caso de Seychelles. E olhe lá. Mas assim, Cícera, se me permite também, eu acho que essa cultura nossa também, ela está mudando. Nós tínhamos uma cultura de não ir ao advogado se não tivéssemos um problema. E hoje, o que a gente tem percebido, tanto da pessoa que quer iniciar um pequeno negócio como do grande empresário, é que ele já sente a necessidade de ter uma assessoria tanto prévia como também preventiva. Prévia antes de montar um negócio e preventiva já durante o negócio, mas para a gente dar os rumos do negócio dele sem ele ter grandes estresses. Quando a gente começou o nosso escritório, a gente viu uma grande dificuldade dos clientes contratarem o serviço. E não entender também o modelo de serviço que a gente estava propondo, de ser um modelo de boutique, de atendimento personalizado. Hoje, esse modelo já está mais solidificado, as pessoas já procuram em busca desse modelo. Mas a imagem tradicional que ainda existia era de grandes escritórios e que esses grandes escritórios iriam resolver o problema dele, que a gente costuma chamar de full service, que é aquele escritório que faz tudo. Mas, ao mesmo tempo que o escritório faz tudo, também às vezes não é especializado em determinados nichos. E aí o que acontece? O problema específico do cliente às vezes não consegue ser solucionado ou ter uma solução adequada justamente porque esse escritório abarca muitos serviços. E nunca foi a nossa proposta. A gente está mais como um diretor jurídico para essas empresas, tanto que determinados problemas que essa empresa possa encontrar, o que a gente faz? A gente caminha para parceiros que nós temos desse nicho específico e a gente faz a gestão jurídica desse atendimento. Então, o cliente nunca vai ter um estresse
a gente tem que procurar uma outra pessoa fazer esse contato. Nós que fazemos toda essa gestão. Eu vou aproveitar o momento agora para divulgar os nossos parceiros que estão sempre conosco. Vocês estão pensando que o Café do Milhão só close? Não, tem os bastidores, tem as pessoas que trabalham por trás aí, colaborando com a gente. Um beijo aí para toda a turma da Yasmin Cosméticos, gente, me deixaram lindo, né, para esse podcast maravilhoso aqui. Um beijo especial também para toda a equipe do Guarde Bem, olha o cafezinho, a água que eles trazem para a gente. E eu não posso esquecer também Mário Argentino, importado, que está sempre aqui colaborando com a gente, em parceria com Carla Noronha. Aí se você quer aí fazer uma filmagem, uma fotografia bacana, convida aí Carla, eu vou colocar aqui o Instagram de todo mundo, tá certo? Para vocês poderem seguir. Mas eu quero uma coisa de vocês. Estão pensando que é só receber, sem ajudar? Ajudem também divulgando, encaminhando o link aí para os parceiros, amigos de vocês, manda até para os inimigos de vocês, contanto que vocês divulguem. Vamos lá, tem mais perguntas lá agora. O professor Cláudio quer saber a minha carinha. Gente, o povo quer saber e eu também quero saber agora. Professor, é importante hoje realmente, professores, né? É importante hoje realmente, depois eu vou contar para vocês a parte de professores, que eu chamo de professores. É importante realmente hoje ter um advogado para uma empresa, porque a cultura do brasileiro não é isso não, o brasileiro só vai atrás porque a merda tá feita, como diz a história, né? Como é? Falou tanto, né? Eu tava até assustado já. Deixa o bichinho falar. Então, Cícera, eu digo que é mais do que importante, é essencial. A gente vive, eu vou falar só um pouquinho da parte tributária e um pouquinho da parte empresarial. Tributariamente a gente vive uma loucura que é uma legislação tributária. Todo mundo sabe que no Brasil a parte tributária é um caos. Você tem o que? 33% do que você fatura no ano, você gasta com impostos. E aí a gente tem meios de reduzir esses impostos de maneira lícita. Então a gente pode estar reduzindo absurdamente o pagamento desses tributos e aumentando isso em lucro de verdade, está transformando esse pagamento em lucro real. Só isso já torna contratar um advogado dessa área algo essencial, mas não é só isso. A gente também tem um mini caos também implantado, que é na parte de gestão empresarial, que inclusive Cláudio tem estudo na parte de governança corporativa, compliance, por aí vai. Então a gente tem aí N modelos societários, nós temos MEI, EPP, EP, Unipessoal, Eireli, que nem se usa mais, né? Agora a falida Eireli, depois que chegou a Unipessoal, Limitada, Sociedade Anônima. E aí a pessoa que vai começar a desenvolver um trabalho empresarial ou que vai querer empreender se perde entre os regimes empresariais e os regimes tributários e acha que uma coisa é outra uma coisa é uma, outra coisa é outra, acaba se misturando tudo. E por muitas das vezes ainda a maioria faz a adesão, a um exemplo, a um regime tributário do Simples Nacional, que aquilo de simples só tem o número da lei, que é 123 de 2006. Pronto, é a única coisa que é simples daquilo, que não é muito simples. Então a gente vive uma legislação para os empreendedores que é algo assim caótica. E não ter alguém que saiba lidar com aquilo nos mínimos detalhes, nos mínimos pontos, vai lhe trazer problemas e dores de cabeça absurdo. Isso, eu não digo isso com um ano, eu digo após 6 meses que você abrir essa empresa. Então, sim, eu considero muito importante você ter uma boa assessoria jurídica preventiva, como também é de bom grado e de bom tom que tenha uma boa contabilidade também, que saiba utilizar de maneiras corretas a parte preventiva. E, claro, se possível, as duas integradas, para que a comunicação dentro da empresa seja perfeita. Mas eu vou deixar Cláudio falando, que ele falou tão pouco hoje. Aí eu vou deixar para Cláudio falando um pouquinho da parte empresarial. Gente, então vamos lá. Eu quero tirar dúvida com vocês. Mas antes de tirar dúvida com vocês, eu quero mandar um abraço para toda a equipe da Imaginap, que é a Denise, que é responsável lá de Campina Grande, que toma conta de todos os nossos materiais, redes sociais, nossas imagens, gente. Depois vocês conferem lá no nosso Instagram, @Café do Milhão, essas fotos lindas, tá? Que é a Denise que está aí fazendo nosso trabalho, né, de rede social. Denise, um abraço para você. Não podia esquecer de forma alguma de você. E também, gente, o Fórum das Mulheres, tá? Um
Um beijo, Cris, e toda a equipe falou das mulheres que faz esse momento também acontecer. Mas a pergunta que não quer calar agora. Vamos supor que eu sou dona de uma empresa que estou começando agora, que é padaria e mercadinho. Eu me deparei com um fato desse agora. Eu não tenho nenhum conhecimento jurídico, então eu tenho que procurar um advogado, mas esse advogado vai me ajudar em quê exatamente? Eu quero entender isso. Vamos supor que eu sou essa pessoa agora. Vamos lá, Cícera. Do ponto de vista empresarial, a primeira coisa que temos que saber é possível abrir essa padaria, esse mercadinho no local onde essa pessoa quer atuar? Esse é o primeiro desafio. Porque existem algumas zonas urbanas em que determinadas atividades elas são vedadas. A gente tem aqui uma zona industrial, por exemplo. Então, a gente não pode ter uma padaria ali, por exemplo. A gente tem uma zona apenas residencial, que em tese permitiria ter o mini mercado e a padaria, porque é um nicho de negócio apropriado para uma zona residencial. Então, o primeiro passo é a gente saber, junto à prefeitura, se aquele tipo de negócio pode ser exercido naquela área. E aí, pegando o caso da padaria, mas poderia ser qualquer outro negócio. Imagine, por exemplo, uma empresa de produtos químicos que quer montar o seu negócio no bairro residencial. Não vai poder. Não vai poder por conta de uma restrição da própria prefeitura, de um zoneamento urbano. Um outro desafio que a gente tem é um desafio tributário, porque a gente tem duas atividades diferentes. A gente tem a atividade de mercado, de venda de produtos, e a gente tem a atividade de fabricação de produtos, que é a panificação. Então, a gente tem que saber se o regime tributário pode ser um regime único para essas duas atividades, se elas estão abarcadas pelo Simples, se a gente vai precisar ir para o lucro presumido ou lucro real. Talvez por uma imposição da própria lei, não porque o teto alcance, ou o faturamento alcance aquele exigido pela legislação que passa a ser lucro presumido, mas porque algum dos sinais ali específicos é incompatível com o regime do Simples Nacional. E aí, tanto o contador como o advogado vão fazer essa análise se é viável ou não, e o quão economicamente é viável termos essas duas estruturas em uma única sociedade, que às vezes pode ser mais vantajoso eu separá-las. Você imagina, por exemplo, eu ter um mesmo espaço que eu tenho duas empresas distintas, uma de mercado e uma de panificação. Elas estão funcionando no mesmo espaço porque hoje já é permitido a gente fazer isso. A gente consegue abrir esse registro junto à prefeitura para que no mesmo espaço duas empresas possam operar. Mas quem vai fazer essa análise é tanto o contador como também o advogado. Interessante, gente, preste atenção nessa dica aí, porque às vezes você tem alguns nichos que se combinam entre si e que dá para poder começar o negócio, mas tem que ter aí um suporte jurídico, tá certo? Para vocês não quebrar a cara lá na frente, isso é muito importante. Ele está muito calado hoje, eu vou mexer com ele agora. Não, professor Salomão. Eu estou contemplando essa imagem. Tá lindo, tá lindo, tá lindo. Professor, e assim, Salomão, em relação à parte tributária, para quem está começando, tem que ter essa preocupação? Cícera, tem. Eu vou lhe falar o porquê. Eu gosto de trabalhar muito com planejamento tributário. Tem aquela grande frase, né? Você quer cortar bem uma árvore, você tem que afiar o machado. E o afiar o machado é literalmente para o planejamento. Então a gente tem que saber como vai ser tributado, qual é o regime. Tá, peraí, o Simples Nacional eu recolho bem menos, mas no lucro presumido eu vou ter que pagar mais, mas eu tenho um nível de dedução de imposto maior. Vale a pena? Vale, é uma redução considerável. No lucro real, eu consigo deduzir mais ainda, sendo que é um pouco mais caro. Vamos para a ponta do lápis, vale a pena? Se for uma diferença, se diminuir 500, R$1.000, talvez não. Por quê? Porque as obrigações acessórias são muito grandes. Então aí você tem essa preocupação com a parte tributária, e você fazer um bom planejamento tributário, você literalmente leva a sua empresa do zero ao extraordinário. Porque eu tenho 90% de certeza que 70%, 80% dos novos empreendedores que estão abrindo aí seus negócios estão pecando e muitas vezes fechando as portas depois de um ano por conta de questões tributárias.
A gente sabe que o Brasil a gente vem com a carga tributária altíssima. Então, para quem está empreendendo, pode ser ISS, ICMS, PIS, COFINS, CSLL, Imposto de Renda e por aí vai. E aí o céu é o limite. Então, sim, tem um acompanhamento de um advogado tributário, planejar o teu recebimento, porque se eu estou em dezembro, eu estou perto, por exemplo, eu trabalho com a MEI, eu estou perto de bater 81 mil. Se eu passar 81 mil, eu vou desenquadrar. Será que eu consigo receber depois desse valor, no próximo, tipo em janeiro, para não ter o risco de desenquadrar isso e desenquadrar e ir para uma outra tributação e por aí vai? Então, tudo é analisado por um advogado, por um contador, e é importantíssimo para que o seu negócio ele consiga literalmente andar ali em cima dos trilhos de maneira suave e que tudo possa dar certo. O professor fez até uma brincadeira esses dias com o pessoal do meu canal, dizendo, menino, lembra com sua mãe dizia, anda na linha. Pronto, a empresa tem que andar na linha. Tem que andar na linha. Gente, deixa eu falar aqui. Vamos falar sobre sociedade. O povo quer saber, eu também. Eu já tive sociedade 2 vezes. A primeira foi muito frutífera, a segunda não tanto, mas eu aprendi. Então, eu vou perguntar agora a uma pessoa que é especialista nisso, se é interessante ter sociedade, quais são as preocupações que deve ter antes de iniciar uma sociedade. Professor, a palavra é sua. Doutor, é maravilhoso. Cláudio Brito com 2T. O 2T's é a minha marca de distinção do meu nome, né? A gente tem que ter alguma coisa que distinga dos demais. Mas essa pergunta, Cícera, é muito interessante, é muito importante e pertinente também. Porque a sociedade ela pode ser construída de um fruto apenas de interesses econômicos. Você pode arrumar alguém que queira apenas investir na sua sociedade, não queira fazer a gestão. E aí, no caso, a Cícera pode fazer a gestão, enquanto ela precisa do capital de alguém para viabilizar aquele projeto. E essa pessoa que investiu, é claro que vai querer também os frutos disso. Como é que entra o advogado? O advogado ele entra nesse projeto, nesse empreendimento, para entender as necessidades de cada um dos sócios e apaziguar, harmonizar essas necessidades. Porque essas necessidades, muitas vezes, elas são conflitantes. E como é que eu coloco isso num contrato social? Como é que eu penso uma forma, uma estrutura de fazer dar certo para a Cícera e fazer dar certo para esse outro sócio que está entrando com capital? Então, aí é que entra o advogado. Porque muitas vezes, o que acontece? A gente pega modelos prontos na internet de contratos sociais e acha que eu vou colocar tantos % aqui e está resolvido. Mas não é assim que funciona, ou pelo menos não é assim que deveria funcionar. Ah, gente, ele bate em mim toda vez com isso, que eu vou arengar com ele, tem noção? Um estudante arengando com ele, mas professor, assim, ele, não, assim não pode, ele faz isso comigo, minha gente, por isso que eu estou aqui atento, aprendendo junto com vocês também. Mas não é assim que deveria funcionar, Cícera. Por quê? Porque tudo no começo é lua de mel. E qual o papel do advogado? Prever os desentendimentos e colocar no papel instrumentos para que, quando eventualmente esses desentendimentos ocorrerem, eles não causarem uma ruptura na sociedade. É socializar, prever a separação. Em tese, a sociedade é um casamento, né? Sim, mas tanto que isso é verdade. Muitas pessoas usam as sociedades empresariais como uma forma de fazer divisão de bens. Mas isso é talvez um assunto para um outro podcast, que a gente talvez fale sobre hold. Mas nesse ponto específico, a gente tem que prever essas situações, porque se imagine, mais para frente, um dos sócios quer sair, mas a empresa está muito bem estruturada. Só que a saída desse sócio vai representar uma quebra de capital para essa sociedade. Então, a gente tem que pensar formas para que esse sócio se sinta confortável em sair, não cause um transtorno para essa sociedade e, ao mesmo tempo, essa sociedade se mantenha nos eixos para continuar produzindo. Então, a gente tem que pensar essa saída. Como é que a gente pensa isso? A gente vai conversar com os sócios, com os potenciais sócios, para traçar a melhor forma. Que a melhor forma para a Cícera pode não ser para Salomão, pode não ser para mim. Então, é conhecendo o cliente que a gente vai colocar isso no papel.
Interessante ouvir isso e vocês de casa já prestem atenção. Sociedade é coisa muito séria, é um casamento, vocês têm que ter cuidado. A pessoa que você vai buscar como sócio, você tem que prestar atenção se é uma pessoa que está com afinidade do seu propósito. Né? Tem um propósito, que está sendo muito falado nas redes sociais sobre o propósito hoje. Né? O propósito pode ser até o mesmo, mas hoje, será que daqui a 2, 3 anos será o mesmo? É o mesmo ainda? propósito, hein? Como é que a gente pensa essa saída, esse divórcio, como a Cícera falou? Essa parte chata, né? Eu sofri o divórcio. Pois é, foi traumático, né? Mas existem formas de fazer De maneira menos amigável. dramática. É porque eu não tinha procurado antes, aposto. Ô, professor, aproveitando esse momento assim, já que está falando que para quem está iniciando a empresa, a parte de, que eu acho que é importante também, de posicionamento de marca, como é que pode ser feito? Vamos lá, gente, preste atenção. Qual é a minha dúvida também em relação a isso? Às vezes você tem uma ideia boa, se liga aí na dica agora, às vezes você tem uma ideia boa de uma empresa, aí pensou numa marca, pensou numa logo, num nome bacana, começou a bombar na internet, começou a crescer e outras pessoas vão utilizando. Isso pode? Como funciona isso? Como eu posso me prevenir? Eu posso sair processando todo mundo? Que bom que você perguntou isso, Cícera. E esse talvez seja o grande desafio hoje do pequeno empreendedor, que é aquele que tem uma grande ideia, mas começa aos pouquinhos. Porque quando você tem uma grande ideia de negócio, você tem uma grande ideia de um produto ou de um serviço. E esse produto ou serviço, ele é representado através de uma marca. Você vai dar um nome a esse produto ou a esse serviço. O que normalmente as pessoas fazem, que não deveria ser feito, mas fazem. Elas iniciam esse produto e esse serviço com esse nome, se posicionam no mercado, ganham destaque, e aí quando vão descobrir ou esse nome que deram a essa marca já existe, já está registrada, ou outras pessoas começaram a utilizar essa marca de forma indevida ou registraram posteriormente a você ter lançado essa marca no mercado. Qual o ideal? O ideal é que antes de posicionar essa marca, antes de você iniciar esse produto ou esse serviço, você faça uma consulta prévia. Contrate um advogado, nem que seja apenas para esse fim, de fazer, existe a viabilidade dessa marca, desse produto que eu quero fornecer, ter esse nome, ou eu preciso adequar um nome diferente para poder prestar esse serviço? Esse é o primeiro desafio. O outro desafio é, depois que você foi posicionado, as pessoas começam a copiar. E aí, ou você já está com sua marca registrada, e aí você tem todo o direito de processar essa pessoa por uso indevido, concorrência desleal, ou você não tem essa marca registrada e uma outra pessoa copia você. Nesse caso da cópia, a gente pode processar também, mas a gente vai ter que ter um cuidado maior. A gente vai ter que ter um cuidado maior se essa outra pessoa já não tinha o registro da marca, se essa outra pessoa realmente está fazendo uma cópia descarada da marca que você criou. E aí a gente pode atacar a questão da boa-fé, que a pessoa está agindo de má-fé, e a nossa legislação é pautada na boa-fé. Então, eu não posso concorrer com a Cícera fornecendo a mesma marca que ela criou, sem a autorização da Cícera. Então, eu preciso ter sua autorização para poder utilizar essa marca, ainda que não esteja registrada. Mas aí são casos que a gente tem que analisar caso a caso. Eu não tenho como dizer a você se eu vou poder processar sempre ou não. Via de regra, sim, por conta de uma violação de princípio da boa-fé. Mas não será sempre o caso. E aí é importante a gente sempre agir de forma preventiva. Registrar a marca. É caro? É. Mas é um valor que vai trazer a você uma segurança muito grande e vai evitar problemas futuros. Existem alguns casos de pessoas que deixaram de fazer o registro de marca e quando foram fazer tiveram que arcar mais de 50 mil reais com esse registro porque outra pessoa já tinha marca e tiveram que comprar dessa outra pessoa. Então, às vezes, é um custo inicial baixo para, no futuro, evitar uma dor de cabeça muito maior. Dica do milhão agora, prestem atenção. Gente, não façam o registro da marca de vocês com qualquer empresa. Procure aqui o professor Cláudio Brito com 2T. Gente, deixa eu contar agora para vocês. O professor Salomão Mandu, vira e mexe, ele faz umas tretinhas na internet que eu já acompanhei. E por falar em treta, eu vou começar agora com treta. Professor Salomão, conta aí pra gente. É verdade que o contador mete o nariz na parte tributária?
Lele! Eu gosto é de treta. O contador, ele é importante também para a aferição dos tributos, né? Mas assim, o que acontece? Nem tudo o contador deveria fazer. Porque é importante que haja uma parceria entre a parte jurídica e a parte contábil da empresa. Como assim, Salomão? A gente vou pegar um exemplo clássico que aconteceu no nosso escritório, aconteceu com um cliente nosso e a gente conseguiu resolver, a gente se acertou e conseguiu resolver. Que é uma empresa que presta serviço e ela não estava recolhendo o tributo no município certo. E o contador fez uma interpretação um pouquinho errada. Fiz, olha, esse serviço aqui, tu tem que contribuir aqui. Quando for assim, tu vai ter que contribuir naquele outro município. Não foi. Fiz, olha, deixa eu te mostrar. Aí eu sentei, mostrei toda a jurisprudência, o que o juiz falava, a interpretação, e aí a gente se acertou e diminuiu os problemas da empresa. Então, o que acontece? O contador, ele tem o dever de calcular a tributação, de entregar as guias, que por sinal é uma função árdua, né? Porque o contador só chega para o empresário para ele pagar as guias. É ingrato demais, não chega com alegria não, só para pagar. Mas ele tem essa função, mas algumas situações de interpretação legal, quem tem que fazer isso é o advogado. Até porque quando o contador tem dúvida, muitas das vezes, ele vai fazer uma consulta. Aí vai consultar quem? Ao fisco. E é claro que o fisco vai dar a melhor opinião para o fisco e nunca para o empresário. Então, assim, algumas coisas o advogado tem que assumir à frente. Mas assim, não é que o advogado tributarista é melhor do que o contador é melhor do que o advogado. Na verdade, o trabalho de um vai complementar o trabalho do outro e aí a engrenagem vai poder girar de maneira perfeita e quem vai sair lucrando é a empresa. Ah, gente, ele tá bonzinho hoje, ele não quer treta não. Eu vi que ele não quer treta, eu extinguei, não foi? Mas vamos lá, gente. Professor Salomão, é interessante ter um assessoramento antes para as empresas, mesmo sendo de pequeno porte? Não, tá, isso aí a gente fundou até o escritório, né, tendo essa ideologia de por que só empresas de grande porte tem que ter uma assessoria jurídica, quando digo grande, médios e grandes portes, por que não as de pequenos portes? Porque pequeno porte, a gente presta um trabalho de consulta e os problemas se acabam. Eles não vão ter problemas, eles mal vão ter custos. Então, se contrata um advogado para um pacote, um plano empresarial, por questões meramente de consulta, e aquele empreendedor, aquele empresário seguindo tudo aquilo que vai estar escrito, comparecer, ele não vai ter nenhum problema. E, por acaso, se tiver, vai ser sanável de uma maneira extremamente fácil e de um custo praticamente baixo. Então, eu acredito que sim, né? O pequeno empresário, o empreendedor tem que ter uma assessoria jurídica, tem que ter advogados de confiança, que trabalhem na parte financeira, econômica, que trabalhem com direito tributário, empresarial, para poder sanar qualquer problema que ele tiver. Eu tenho certeza que você manter um jurídico, por menor que seja, em sua empresa, em seu empreendimento, vale muito a pena. Gente, agora eu vou para o celular, porque temos perguntas dos nossos seguidores, e eu disse aos seguidores que a gente ia fazer as perguntas aqui no podcast, eles vão responder, não sei nem se eles fizeram atividade de casa, mas vamos lá. Vai começar agora o movimento. Eu vou abrir aqui o celular, porque teve umas perguntas. Eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram, depois siga o Instagram da gente, viu? O Café do Milhão. E vamos lá, deixa eu ver. Estou até com medo das perguntas. Ai, gente, mas peraí, as pessoas que perguntaram. Eu estou inocente, não fui eu não, viu? Estou inocente aqui, foi o povo perguntou, eu acordei, então um monte de perguntas aí, só repostando aqui os negócios, mas vamos lá. Seguinte. Quando o esposo ou a esposa, o sócio é o sócio do empreendimento,
Qual o melhor regime de sociedade, quando é marido ou mulher? Aí? Aí a gente vai mexer também um pouquinho com, talvez, o regime matrimonial, que tem que ser observado, né? Aqui não tem beijo na boca não, aqui é pau. Assim, o que diz o nosso Código Civil? Que é lícito aos cônjuges contratarem a sociedade. Então, tanto o marido como a esposa, eles podem constituir uma sociedade entre si. Qual o melhor regime para essa sociedade? A gente vai analisar que tipo de sociedade eles querem montar, se é uma sociedade de serviço, se é uma sociedade de profissionais autônomos, porque aí vai ser uma sociedade simples, se é uma sociedade que vai prestar serviços empresariais, e aí a gente vai analisar se vai ser melhor, talvez, em nome de apenas montar um unipessoal, ou se a gente quer colocar os dois numa sociedade limitada. Então, tudo isso vai diferenciar. Mas existe uma restrição na nossa legislação que impede que aquelas pessoas casadas no regime de separação necessária ou de comunhão universal de bens, elas possam constituir sociedade entre si ou com terceiros. O que seria com terceiros? Eu e minha esposa, se fôssemos casados em um desses dois regimes, no de separação total ou de comunhão universal de bens, nós dois não poderíamos montar uma sociedade entre nós dois, ou entre nós dois e a Cícera. Então, em nenhuma hipótese, nós dois poderíamos estar na mesma sociedade. Porque o que aconteceria? A Cícera poderia entrar nessa sociedade e depois sair. E aquilo que a legislação impediu, acabou através de uma artimanha se realizando. E aí a legislação entende, bom, se eu estou casado no regime de separação, eu não posso criar uma ficção jurídica, porque as sociedades elas são ficções jurídicas, para colocar o patrimônio ali. E se eu estou casado no regime universal de bens, eu também não tenho essa necessidade de estar como sócio o meu cônjuge. Porque eu não tenho mais essa necessidade, eu já tenho, o meu patrimônio já é dessa pessoa também. Então ela não precisa estar ali comigo. Agora, a análise do melhor tipo societário, a gente tem que entender primeiro o tipo de negócio para passar essa informação. Pode ser uma sociedade simples, pode ser uma sociedade limitada, pode ser uma unipessoal, a depender do tipo e para que eles querem isso. Estão vendo? Marido e mulher que querem aí se unir na sociedade, preste atenção nessas dicas que é muito importante, viu? Para não ter duas separações aqui, isso aqui é culpa do advogado. Vamos lá! Outra perguntinha aqui, isso é uma amiga minha. Posso abrir uma loja virtual sem CNPJ? Tá o boom, né, gente, agora, de loja virtual? Então, isso vai entrar numa parte empresarial e tributária. Parte tributária. Mas o CNPJ não quer dizer que a pessoa tenha uma empresa. CNPJ é um número atribuído pelo fisco. O fisco vai dizer, olha, você exerce uma atividade que precisa de um CNPJ e a gente vai atribuir um CNPJ para você. Para exercer qualquer atividade empresarial, você não precisa ir na junta comercial e fazer o seu registro. Mas o que se entende, se você não fizer isso, vai recair um ônus sobre você. Você vai ser considerado empresário independente de exercer ou não isso de forma regular, formal, de ir na junta e se regularizar. Mas você vai ter consequências tributárias, vai ter consequências societárias, se você por acaso se unir com outra pessoa e não formalizar essa sociedade, que vai poder, inclusive, afetar o seu patrimônio. Não é porque você exerce essa atividade de forma virtual, que você não tem um espaço físico que as pessoas possam ir lá, elas acessam apenas pela internet, que você não precisa se regularizar. Então, uma coisa é você não ter um espaço físico, a outra coisa é você não se regularizar. E aí a gente tem algumas consequências tributárias em relação a isso. E aí, tributariamente, a gente tem um grande problema, e eu vou falar que é um grande mesmo, porque foi até uma live que eu fiz agora há pouco tempo com o Rogério, que a gente falando sobre o autônomo, né, o advogado autônomo. Um beijo para o professor Rogério, vida de advogado maravilhoso. Pois falando sobre o advogado autônomo, se seria bom ou não o advogado autônomo fazer uma adesão a uma sociedade unipessoal. E o que é que eu bati muito na tecla? A vantagem de você ter um CNPJ e fazer adesão a um regime tributário é simples, economia.
Professor, mas como assim? Eu vou ter economia, eu vou ter que pagar contador, eu vou ter que pagar CSLL, PIS, COFINS, vou ter que pagar alguns tributos. Mas em tese, quando você faz compra e venda e você ofere valores como pessoa física, você já está brincando com o fisco, né, o fisco federal, com uma alíquota possivelmente de 27,5%, que é o imposto de renda. Enquanto você tem um CNPJ, você faz a adesão ao Simples, aí vamos falar no caso do advogado que bate no ano R$180 mil anuais, você tem aí uma questão de você vai estar no fisco uma alíquota de 4,5%. Então, assim, quando você tem um CNPJ, um regime tributário devidamente constituído, embora você pagar uma quantidade maior de tributos, a porcentagem que você paga é completamente menor do que você pagar como pessoa física. Ou seja, pessoa física você paga menos tributos com uma porcentagem muito maior, enquanto pessoa jurídica você paga mais tributos com uma porcentagem bem menor. Isso aí vai reverter em economia direta para a sua empresa ou seu empreendimento. Show de bola. Última pergunta agora aqui, nossos telespectadores. Se eu entrar numa sociedade, quantos por cento meus sócios têm direito? Eu vou entrar com a grana. Ótima pergunta. E isso aí bate justamente nos tipos societários. A gente tem que entender primeiro que tipo societário seria esse. Se é uma sociedade de serviços, que é uma sociedade autônoma, imagine, por exemplo, uma clínica médica, em que eu quero colocar o dinheiro e eu tenho um profissional que vai exercer a atividade médica lá. E essa pessoa vai entrar com o nome e com o trabalho, mas não tem o capital para fazer o investimento de uma clínica. Nesse caso específico, é uma sociedade simples. Poderia ser uma sociedade simples. Por quê? Porque a sociedade simples permite que eu entre na sociedade com o meu capital como prestação de serviços. Se a gente for para a sociedade limitada, a legislação ela impede que as cotas sejam integralizadas com prestação de serviços. Então, a gente tem que mensurar um valor em porcentagem de quanto representaria esse serviço. Você imagine, por exemplo, que o seu know-how que a Cícera tem de empreendimento vale X. Esse X vai entrar como capital social porque você vai integralizar o seu know-how, não é o seu serviço, é o seu saber fazer. E esse saber fazer tem um valor. E tem pessoas, né, professor, que já sai a marca própria, se destaca tanto que ninguém lembra dele nem quanto empresa, mas quanto pessoa. Né, que é bem interessante isso. Tem alguns empresários que a gente não sabe nem quem é a empresa, mas sabe quem é o cara na rede social. Exatamente. E essa questão da porcentagem, a gente tem que calcular o quanto vale o nome de Cícera. Vale muito. Graças a Deus. Vale muito. Então assim, por mais que eu esteja colocando dinheiro, o empreendimento não seria viabilizado se não fosse o nome de Cícera à frente. Então, a gente tem que ponderar, fazer essas ponderações. O que eu estou colocando de investimento é proporcional ao que Cícera vai entregar para essa sociedade, ou eu estou colocando muito mais ou muito menos. Então, às vezes, a pessoa que está prestando o serviço tem um valor maior do que o capital que está sendo colocado. E aí eu não tenho como passar um valor... De porcentagem real, né? De porcentagem real, porque eu não tenho como colocar um preço no serviço de outra pessoa. Verdade. Gente, estamos chegando ao fim do nosso podcast, mas eu quero deixar aqui o meu abraço em especial para toda a equipe que faz isso aí acontecer. Guarde bem, beijo para vocês, Carlos Noronha, Mário, Denise da empresa Imaginap, Yasmin Cosmético lá de Ed, toda a equipe. Também o Fórum das Mulheres. Gente, obrigado, gratidão mesmo. A gente termina a primeira temporada do podcast Café do Milhão com muita informação jurídica e já agradecendo essas pessoas épicas maravilhosas que estão aqui. Vocês vão deixar agora a mensagem final para o nosso público. Olha lá para a câmera e fala aí a mensagem. Cícera, muito obrigado pelo convite. E não tenha medo de empreender. Eu sei que existem muitos desafios, o nosso país é muito desafiador, mas da forma correta, com assessoria correta, você consegue eliminar muito desses desafios. Empreenda, construa sua marca, construa seu valor, mas construa com segurança.
Professor Salomão, olha lá para aquela câmera e dá aí um recado de Natal para o pessoal. Fica até difícil falar alguma coisa, porque Cícera falou tão bem, Cláudio também, né? Eu vou falar o que aqui? Mas enfim, pessoal, quem está querendo empreender, agora é o momento. 2021 está acabando, já estamos em meados de dezembro e agora vai começar 2022, hora de planejar o ano todo, afiar bem o machado, para chegar a 2022 de maneira certeira e aí fazer seu negócio crescer de maneira absurda. Tenham fé, persistam e acreditem que tudo vai dar certo. Basta você querer e se planejar. No mais, um Feliz Natal e boas festas. E eu desejo agora para vocês um ano novo, épico, maravilhoso. Essas palavras que eu utilizo sempre, o pessoal está até brincando. Seja épico a tua cara, porque a gente tem que ser épico em tudo que a gente faz. Se você hoje sonha em empreender com sucesso, assista os demais podcasts para que você possa estar aprendendo. Inclusive hoje, né? Hoje foi uma aula e eu brinquei muito hoje chamando eles de professores, porque eu disse, no final conta um segredinho, gente, eles também são professores, além de doutores, advogados, são professores também da área jurídica, são pessoas que estão tendo vivência, então convido vocês também a buscar ser atendido pela equipe do professor e doutor advogado Salomão Brito e também o doutor Salomão e professor Manu. Tá? Então, assim, eu quero agradecer a vocês que caminhou com a gente nessa temporada, em especial a uma pessoa que está aqui nos bastidores, que vocês nunca vê a cara dela. Vem cá, Carla! E também o Mário que chegou para ajudar. Baixa aqui. Gente, eles são tímidos, eles pensavam que eu não ia nunca chamar eles. Pega todo mundo e olha para cá também, gente. Olha, estão aqui por trás dos bastidores, são essas pessoas maravilhosas. Esse agradecimento especial para vocês. Se o podcast existe, porque as pessoas como eles, gente, que estão aqui por trás dos bastidores, eles riem com a gente, brincam, olha, eles aringam com a gente, ei, tá errado isso e aquilo. Então, um beijo pra vocês, esse é o nosso jeitinho de fazer nosso podcast. Vamos que vem ter mais. Eu sabia que eu pegava vocês no dia. Ai, gente, obrigado por tudo, hein.